Bom, qual que é o episódio de hoje? Deixa eu ver... Ué. O que é isso? Bom, sei lá. Eu invento alguma coisa na hora. O mundo imaterial está distante dos olhos daqueles que se recusam a percebê-lo. As energias cósmicas convergem para reunir de forma tétrica e volátil as essências de cada ser. Quando um humano tece a essência de sua alma para o mundo astral, chamamos isso de Chespírito, a iluminação máxima que a forma incorpórea pode tangenciar o... Senhor, desculpa, na verdade é Chespirito, sabe? O Chaves, Chapolin, o Roberto Bolanhos. Lembra? E o que eu disse? Então, você disse Chespírito. E como é? É Chespirito. E o que eu disse? Chespírito. E como é? Não me pagam o suficiente pra esse trabalho, viu? Bom, só recomeça, tá? Trouxe o roteiro aqui pra você. Dá uma olhada, por favor. Ah, sim, mas é claro. Por que ninguém me avisou antes? Bom, vamos recomeçar. Direto do México para sua telinha, Roberto Bolanhos eternizou a sua genialidade em diversos personagens incríveis e memoráveis, deixando uma marca atemporal nos corações de nós brasileiros. Apesar da distância entre os países, um universo inteiro se desenvolveu através dessa conexão com Chaves, Chapolin e a turma toda que compõe esse hall da fama da comédia. Seja você um fã da bola quadrada do Kiko, ou mesmo um romântico eterno, inspirado nos flertes de Dona Florinda e Professor Girafales. Todo mundo conhece esse mundo ficcional e saudosista. Por que lembrar do episódio que acusam o Chaves de ser um ladrão? Não deixa só grilado, deixa triste também. Mas lembrar de como era bom almoçar com a família, vendo seu barriga tomando uma bolada que tinha o peso de cimento. Isso aí deixa qualquer um de boas. Bem-vindos ao De Boas e Grilados, o podcast que não cobra o aluguel, sempre conta com a sua astúcia e refresca o seu dia com um delicioso suco de tamarindo com gosto de limão. Fala galera, começando mais um De Boas e Grilados, hein? Quem diria essa volta que estava pendente desde o episódio 9, chegando com força total no episódio icônico de número 10. Fábio, 10. Número Fábio. 10? 10 ou um volume 2, hã? Eu acho que a gente pode ir de volume 2 porque a gente pode ter motivo pra parar de novo. Olha aí, não. Agora vamos, cara, comprometimento, força, foco e fé. FFF. Porque de boas e grilados é isso, uma hora você tá de boa, outra hora você tá grilado, e aí a gente teve um momento grilado em um curto espaço de tempo, diria eu, mas estamos de volta. Diria eu que na Aritibé. Ai, começou com as Começou com a palhaçada. Com a palhaçada, porque o episódio de hoje promete ser muito especial, primeiramente porque é o de número 10, em segundo lugar porque é um assunto que a gente não abordou ainda sobre a nossa infância, adolescência e idade adulta. Mas claro, você tem que entender que os 70 primeiros anos da adolescência do homem é assim, né? Os primeiros, exato. Os primeiros 70 anos de infância, você tem que saber o que você assiste, né? E eu sei o que eu assisto. Eu também sei, a gente assiste muito, consome muito, não só assiste, mas consome em todas as suas vertentes sobre o quê? Universo CH, vamos dizer assim. Chavo! El Chavo, interpretado por un querido mediante... Esperito! Melhor série do mundo, cara. Melhor série do mundo. E ó, vou falar, hein, Fábio.
Eu estou muito de boa, primeiramente porque eu tô de volta ao aconchego desse lar incrível que é o De Boas e Grilados, ao seu lado e ao lado daqueles que nos ouvem e nos admiram. E você, como que você tá hoje? Eu tô de boa também, cara. Pela primeira vez, Olha aí! o melhor série de todas! Os caras voltam. Toda vez. Vale a pena. Chavinho vai sempre me deixar de boa, a melhor série do mundo. E quem tá aqui hoje? Este cara está conosco em outros lugares. Porque... Quem? Esse daqui tá aqui atrás. Quem? Esta aqui está aqui. Maravilhoso. É o episódio inteiro assim, cara. Vitor está de conosco aqui agora no De Boas e Grilados. Vitor, é um prazer enorme tê-lo com a gente, cara. É isso. Eu que tô muito feliz aqui de estar com vocês nesse podcast maravilhoso. Não Que terminei beleza. toda a primeira, não consegui maratonar a primeira temporada, mas eu tô no finalzinho. Já vi Chaves? vários Porra, episódios. desde 72. Não, eu tô falando de um negócio muito melhor que é o De Boas e Grilados. Olha aí, hein? Ai, Prestigiando aqui, ó. É isso, é isso. Um prazer estar aqui com vocês, muito feliz. Que E bom. é isso. Tá de boa, então. Cara, essa semana foi. Semanas têm sido bem intensas, então tô meio grilado ainda. Hoje eu Você vou tá grilado, né? a contrapartida aqui da. vai dar isso vai tempo. sair de boa daqui. Vai sair Boa. de boa. Normalmente acontece Vê isso. lá. Vê lá, hein? Vê lá. Não tem como sair grilado depois de falar de Chaves, né, cara? Só tem... É verdade, Entendi. cara. Muito bom. Né? Muito bom. Cai a força, aí todo mundo cai. Imagina, aí tá aí essa aí, grilada. Aí é sacanagem, hein? Pô? Aí é o Chaves chutando a bola no. Onde foi parar o maldito transistor? Onde foi parar? Exato. Coitado do seu Madruga, não ficou tanta lâmpada na vida. Ele ainda está neste país. Não vai dar, cara. Eu acho que não vai dar pra gente Não vai conseguir sair da continuar. abertura. E, cara, Vitinho, pros mais chegados, é um cara que tá no nosso convívio há muito tempo, porque, pra quem não sabe, nós também temos um canal onde a gente faz transmissões, lives de RPG, que não é a pauta de hoje, mas o Vitinho tá com a gente jogando também, curtindo ali. Pra quem acompanha desde o começo, sabe quem é. Quem não sabe ainda, é este incrível integrante que está ao nosso lado. Vitor Pasqualin, Vitinho. Saudades de um RPGzinho. Saudade. Saudade sempre. E, E dê as credenciais, né? Não é só isso. Pô, fala aí, é idade. verdade, Vitor. Mais da vida aí, pra galera já saber que a gente não vive só de Chaves também. Fazer um perfil ao vivo. Ao vivaço. Cara, eu sou de Ribeirão Preto, assim como vocês, né? Nascido e criado em Ribeirão Preto e hoje eu moro em Jundiaí. Tô casado, tenho meu pequeno com 5 anos que eu tô tentando colocar aos poucos a cultura pop, a cultura geek, Chaves e todos. Mas, cara, essa geração ainda não sei ainda. Mas tem outro, cara, eu não vou falar a minha idade, porque eu já tô ficando velho. Quando a gente vai ficando velho... Fala. 37 fala. anos de idade. 37. Olha só, Não sou igual nós minimamente todos. pra ficar negando idade. Nós todos, como nós outros. É. É isso, cara. Eu sou um marqueteiro. Foi assim que eu conheci o Rafa, nessa vida maluca de trabalho. É verdade, hein? Desde então, a gente fala de podcast, eu acho que desde do dia 3 de amizade, né, mano? Cara, foi por maluquice. esse caminho que nós nos conhecemos basicamente, entendemos as nossas afinidades, né? Nossa senhora. E desde então aí, desde 2011, 12, alguma coisa assim, né? Já faz anos aí, pô. Ah, foi 2011. Eu entrei em 2011. Você já tava lá, eu acho. Talvez. Ou não? Eu acho que não, entrei depois de você. Lá ele 1000 vezes. Porque o burro vai na frente. Ah, cara, que maravilha. Mas então, devidamente apresentado, Vitinho, vai falar com a gente hoje aqui, Fábio, sobre o que mesmo? Chaves do 8. Chaves do 8, PH, Chapolin, Chapolin. Esperito, não a série, porque a gente ainda não viu tudo, mas já a gente vai Já. ir com esse assunto, porque a série tem que acabar pra gente poder também resenhar, né? Com Não vai ficar certeza. resenhando no episódio na metade, porque eu vinha Esse- navegando.
Muitas referências, cara. Não te disseram? Não me disseram. O que, bem dito por você, Fábio, a gente não terminou, a série não terminou de ser transmitida ainda, então a gente vai falar sobre a série que é, sem querer querendo, biografia, né, vamos dizer assim, do Chespirito, depois que ela terminar. Eu tenho muitas visões já sobre o contexto, dá pra gente dar uma pincelada, porque querendo ou não, a gente sabe algumas coisas que já vai acontecer, mas hoje especificamente é pra falar sobre o que Chaves ou todo o universo CH representa para cada um de nós, porque primeiro eu e você sabemos que nós o tempo inteiro estamos falando, inclusive quem ouve de Boas Grilados percebe essa mania de pôr falas de Chaves em tudo. Fã, né, de carteirinha aí, nós dois. Sim, te perdoo. Trouxemos, cara, não dá. Trouxemos o Vitinho também, que ele conhece do universo, ele gosta e entende as piadas, porque nem todo mundo conhece e entende a piada, e esse é um assunto que a gente vai discutir. Porque começa agora, de Boas e Grilados, Universo CH. Este es el programa número 1 de la televisión humorística, El Chavo. Interpretado por el supercomediante Chespirito. Cara, o primeiro assunto que eu queria trazer aqui nessa conversa, que é assim também, né? A gente falou um pouco sobre isso nos bastidores. A gente tá aqui pra falar sobre, como foi criada a obra. A gente pode dar uma pincelada do que a gente sabe, mas porque a gente já consumiu e consome, cara, por muitos anos e semanalmente, diria, alguma coisa de universo de CH, de Chespirito. Mas a primeira coisa que eu queria abordar aqui com nós três é o seguinte: como que a gente conheceu o Chaves? Como que vocês lembram a primeira vez? Eu tava mamando. É mesmo? Lá ele trocentas de vezes. Conte-me mais sobre isso. Tá engraçado, né? Mas é verdade. Pô, mamava na mamadeira, eu lembro. Eu tomava chocolatado na mamadeira assistindo Chaves. O meu lencinho, sabe? Que todo mundo tem, aquela nojeira que criança. A minha linha assistiu uma mano. 40 milhões de ácaro e exato. Bactérias. E foi ali que eu comecei a assistir. Devia ter 0 anos, cara. Não tinha Peppa Pig pra eu ver. Não tinha, eu tava vendo Chaves deitado no chão com o travesseirinho, saca? Nossa, ficava lá, tipo, tomando TT. Onde a vida não esperava mais nada, né? Hoje meu TT é Heineken. Faço a mesma coisa, só com bebendo a Heineken na mão. Ou você podia tomar um suco de limão que parece de, né? Laranja, mas tem gosto de tamarindo. Tem gosto de tamarindo. Cara, eu acho que até pra responder, acho que é uma outra época, né? Eu acho que a gente não tinha muita escolha, né? Era o que tinha e os horários que tinham. Então casava muito a volta da escola, o final do dia. Eu não lembro exatamente quando eu comecei a assistir, mas era meio que aquela rotina de você voltou pra casa, almoçou, sentou em frente à TV para fazer uma digestão, tava lá, passando o Chapolin, depois na sequência Chaves. Nem sempre você assistia o Chapolin, pegava o finalzinho ali do Chapolin, pra depois assistir os episódios do Chaves e tudo mais. E eu não sei vocês, cara, mas na minha família, eu tinha os meus tios que assistiam, davam uma zoada, sabe? Tipo, tinha um pouco mais de contexto pra passar pra gente, dar uma zoada, mas teve até um pouquinho de influência. Mas eu lembro, cara, chegava em casa, almoçava, sentava ali em frente à TV e era o melhor que tinha, né? Porque também era difícil, né? A programação da tarde. A melhor 72 vezes a Lagoa Azul. Cara, e era a mesma época que passava mesmo, velho. Era a mesma época. Mas não o mesmo horário, hein? A Lagoa Azul passava a sessão da tarde, pô. Não, mas passava depois do almoço. Eu lembro, a primeira lembrança que eu tenho de Chaves, e era Chaves mesmo, tá? Tem um tio meu, por parte de mãe, que é casado com minha tia. É filho do seu papai e da sua mamãe, não é? Não é. Cara, pior que parece que eu tô dando a deixa, né? Não é, velho. É real essa história. O tio casado com a minha tia foda. O meu tio que é irmão da minha mãe. Ponto. Ele é casado com a minha tia, sim. Mas não é que é, entendeu? Sim. O pai da minha tia, isso ele já era bem velhinho. Mesmo assim. Eu lembro a cena exata. Eu fui na casa dele, né? Com a minha tia.
E eu lembro que eu entrei na sala. Cara, olha que doideira. Como que, né? Lembra, marcante. Eu lembro que ele tava sentado numa poltrona super, hiper confortável, aquela, sabe, de vovô mesmo, assim. Sentado na frente da TV, assistindo Chaves e rindo absurdo. Tomando E aí- uma sopa, aquela pão com leite e café molhando, né? Eu não lembro no detalhe disso aí. Mas enfim, aí eu peguei e eu lembro que eu fiquei ali pra consumir junto com ele. Desde então, a gente, putz, cara, eu fiquei fascinado pela obra e pelo conteúdo do Chespirito. E assim, um adendo super importante que acho que a grande maioria sabe, nós já sabemos, mas não sei se a audiência, que o próprio Chespirito, acho que já falou que não Chaves, por exemplo, ou Chapolin, não foi feito para o público infantil. Não tinha essa premissa, né? Ele tinha um contexto de atingir Família, né? família. Família e, sabe, principalmente dar uma desbaratinada do momento atual que passava o México, né? E politicamente dizendo também. E foi criada essa série. E aí, cara, uma legião muito grande de crianças começaram. Até porque, né? Pô, falando da Vila, todos ali atores adultos, fazendo grande maioria dos personagens sendo crianças, né? E, putz, muito massa. O né? Carlão tinha uns 23 anos ali, né? O Carlos Ah, Villagrán, 23, a grande maioria era atores novos. Ei, O Nhonho né? era o mais novo, né? Deus querendo, um dos mais novos, tanto é que é o que tá melhorzinho hoje em dia. O Nhonho devia ter uns 20, 21 anos. Não tá? Melhorzinho aí também você já. Não, Verdade. Tá bem, Tá coitado. bem, Vamos tá bem. lá, vamos. Edgarzinho tá. E, Vamos fazer a contabilidade de quem tá vivo aí nessa conta aí. cara, eu vou falar uma coisa pra vocês, hein? Vou passar uma certa inveja aí. 2024, Você. 2024, CCXP. Estava nos bastidores da CCXP. Encontrei algumas personalidades incríveis, assim. Frente a frente, tá? Não consegui cumprimentar, mas uma delas, Nossa, como chama o cara lá do Pô de Os Hermanos? Personagem? Fringe? Gus Gus? Fring. O ator, que tem um nome sensacional que vocês também. Não é Hector, é Hector. Hector Bonilha é outro. Não, O astro que caiu na vila, esse aí. E ele e outro cara foi o... Quem? Edgar Vivar. Ah, cara, eu cumprimentei, sentei do lado dele lá. É verdade, Fábio. É... Tirou foto, né? Tirei foto, o encontro de dois mundos. E aí, como é que foi essa parada aí? E aí que ele fez uma piada, ele falou assim, o encontro de um mundo e meio, porque ele tava mais magro que eu. Pô, safado. Cara, maravilhoso, né, mano? Muito bom, muito bom. E Muito ele é- fofinho, cara. Ele é Você fofinho conversou mesmo. mais coisa com ele? Porque eu fico imaginando que deve ser meio que uma quebra de expectativa, porque a gente conhece tudo em português com as dublagens, né? Eles falam, cara, é tranquilo, Fala? eles vivem aqui, falam, entende tudo. Tanto que ele entendeu essa piada, que eu nem sabia se a piada em espanhol era assim, mas devia ser, né? É o encontro de todos, sei lá. É igual ver o filme do Pelé, né? Não sei que filme que Não, vai não. ser, mas Aí era- eu sei Aí que não vai é. ser Pelé. Era isso aí, então. É o bom, né? chanfro, né? Aquele... É o Champ, que era o filme de futebol dele lá, né? É. Era Ah, isso. pode que eu ia ser. falar. Mas Aí- aí eu falei isso, aí tietei, né? Claro. Aquela boa tietagem de fã. Oh, que alegria, cara. Nossa, cara. Mas você ficou algumas horas na fila, né? Não, esse aí era comprado antes, tinha que pagar pra tirar foto. Era Aí eu rapidão, comprei então. antecipado. Ah, nem todo mundo pagava, então, tipo assim, tinha uma filinha, cara, bem sossegado. Eu tinha horário marcado, você entrava na fila e eu fiquei 20 minutos na fila, nesse caso aí. Aí fui lá, tirei a foto, organizado. E você senta do lado dele ali, que ele também tava. Ele tá senhorzinho, né? Não ficar em pé, porque não falta um puto. Aí você senta ali com ele, troca meia dúzia de palavras, aí o cara tira foto e você não tira foto com seu celular. Não imagina, a galera ficar selfieando 300 só. Você tem passa que o nem. celular pra alguém e essa pessoa tira foto, né? Não, eles tiram uma foto porque você pagou pela foto. Ah, Então, eles tiram foto com uma câmera profissional deles e te encaminha no seu QR Code lá, você só baixa e é sua. caraca, então é da hora também, né?
É. Mas enfim, legal, cara, assim, encontrar, né? Eu nunca imaginei que eu pudesse encontrar um ator de Chaves, sabe? Tipo, Ah, quando você morrer, você vai encontrar todos. quem sabe, né? Depende do que você Tirando- acreditar, né? Depende do que eu acreditar aí. Queria ter sido um pastor. Lembra dessa Olha. musiquinha? Tem também. Puta, esse episódio passou pouco, hein, cara? Queria ter sido um pastor, ter ido correndo ao casebre, cantando com o coração alguma canção muito alegre. Isso. Eu queria fazer um agradecimento aqui. De nada, Ao- cara. Imagina. Além de Tá maluco. você de estar participando dessa volta dos Boas Grilados no episódio de hoje, que vai ao ar quarta-feira, Opa, Quem tá que já é ouvindo na hoje, quarta- né? que já é hoje. Ou pode ter sido ontem. Pode. Né? Depende de quando o Fera tá ouvindo aí. Só que temos que agradecer não só você, nem só ao Vitor também, mas ao Silvio Santos. Maoi. Maoi. Sem ele não seria possível, né? Ter consumido Chaves, Chapolin, porque ele foi o cara que garantiu a entrada. Engavetaram um certo momento, depois colocaram pra rodar, né? Até hoje, cara, fui atrás de assistir de novo Chaves, né? Nem relacionado aqui ao episódio que a gente tá gravando. Eu fiquei com vontade de assistir, eu falei, porra, onde é que eu vou assistir? Aí você vai pro YouTube, é meio cagado pra você achar os episódios. Eu falei, mesmo. cara, tem o SBT Plus agora. Eu achei ele na TV, baixei, instalei, aí lá tem os episódios semanais e tem uma lista de episódios fixos que você pode assistir. Na hora que você baixa, você cria um perfil, a primeira foto que vem é do Silvio Santos. Na hora que eu baixei, eu falei assim, aí vou até deixar porque esse aí merece. Olha aí. E tá com a dublagem lá das antigas? Então, tá com a dublagem antiga. O episódio que eu vi tava com a dublagem antiga. E o do YouTube também é ruim, cara. Que você pega uns episódios com as dublagens todas zoadas. Tipo, não dá pra. Tem que ser aquela original que a gente foi acostumado. E aí, falando dessa volta especificamente, tiveram até algumas polêmicas, né? Porque o que acontece? Quando, né, os programas foram gravados, eles eram gravados, ou pelo menos, né, colocados no ar em TV de tubo, né? Então hoje a gente tem tecnologia com TV, né, ultra screen, não sei o que lá. E o SBT, eu lembro que há um tempo atrás, não tão recentemente assim, eles colocavam ela quadrado e tipo com um fundo, né, atrás, né, para ter um contexto ali, mas não desfigurar muito a tela. Esses últimos, eles implementaram uma tecnologia de inteligência artificial que começou a desconfigurar os atores ali, sabe? Tipo, sei lá, a mão, o olho, o rosto ficava meio esquisito, uns cortes meio estranhos, sabe? E aí, alguns perfis no Instagram deram uma cornetada nisso aí, ter perfis oficiais, né? Tipo, do que fazem conteúdos de Chaves, deram uma cornetada pra não... Pô, podia estar um pouco melhor, né? Mas enfim. Precisava, cara. É versão já daquela época, deixa ali quadradinho mesmo, porque não fica wide, né? Fica no quadradinho ali. Isso. Não me incomoda em nada, cara. Nadinha, assim. Assisto normal. Eu tô acostumado, né, pô? Vida Sim. inteira vendo daquele jeito, querer mudar essa altura do campeonato. Exatamente. Eu peguei pra assistir esses dias. Quando eu baixei o SBT, eu peguei pra assistir alguns episódios. E, por exemplo, nos episódios do Chaves que eu assisti, no episódio que eu vi que era da morte do Seu Madruga, tava super de boa, assim, essa passagem da IA, sabe? Você vê que é como se... Sabe quando você tira foto com o Samsung, que você ativa aquele filtro, que você fica com a cara toda lisa? Algumas Perfeita, cenas né? ficam assim, mas não tava tão forte, assim, tava bem tranquilo. Só que o dos piratas, você via um pouco mais forte, por exemplo, quando vai virar o rosto, ficar meio esquisito, perder um pouco a feição deles. Mas assim, nada demais também, cara. Eu acho que tentaram fazer um negócio mais sutil depois, eu acho que talvez depois das críticas todas. Sim, não incomoda muito, mas eu também sou igual o Fábio. Pra mim podia passar o normalzão que a gente foi acostumado, que até ajuda na hora de se divertir. E outra coisa que vocês falaram aí também, da dublagem, né?
né, o Fábio até questionou que dublagem que era, que tá no SBT. E quando, né, a Globoplay comprou os direitos, né, que começou a transmitir na Multishow, trouxeram episódios perdidos, né? Indo num caminho. Cara, isso é muito interessante. Isso é marketing puro, né? Porque, assim, primeiro, eles soltarem episódios perdidos, entre muitas aspas, esses episódios perdidos não é que eles estavam perdidos. Eles sempre existiram, era que o SBT não transmitia, né? E aí a fanbase de Chespirito, nas redes sociais, falavam muito, né? Cadê esses episódios perdidos, né? E aí eles pegaram assim, ó, vamos ter os episódios perdidos. Desses episódios perdidos, não existia dublagem daquela década de 80, 70, né? Que é com o Gastaldi, que fazia o Chaves e tudo mais. E aí eles redublaram, né? Inclusive eu acho que só o Kiko, né? Que se manteve com a dublagem original, por conta de contratos, direitos, essas coisas aí. Não, todo mundo, cara. Só o Chaves. A Chiquinha também, na verdade. E esses episódios perdidos foram redublados, né? Ou dublados de forma diferente, com novos atores, né? Atores dubladores, no caso. E aí causa um estranhamento. Por que causa estranhamento, gente? Que eu não consigo entender também. Ah, cara, pô, é estranho, né? É uma coisa que é muito marcante da nossa infância e de repente mudar a voz, assim. É igual mudar a voz do Goku agora, né? Agora. Cara, sei lá, acho que você tem que estar disposto, né? Não sei, eu não assisti nenhum desses episódios perdidos aí pra ver se eles eram tão bons assim, porque às vezes... Nem dos espíritos zombeteiros? Dos espíritos da hora, do último do episódio dos piratas. Porque os episódios dos piratas acabavam sempre no segundo, a gente nunca sabia o final dele, né? Parece Caverna do Dragão, não tem final. Mas muito episódio perdido também era releitura, né? Coisa que eles fizeram com outros personagens. Sim, a mesma sketch, né? Mas aqueles que tinham sequência, que era o exemplo dos piratas, do Chapolin. Teve aquele que o Chapolin vai na escolinha e começa a contar os contos. Mas esse não tá com a dublagem original? Não, tá, mas é que não acabava, né, na época do SBT. E contava os Guilherme Tell da vida, essas coisas? Isso daí, que tinha a roupa que só os inteligentes poderiam ver. É seu filho e sujo também. E daí que veio esta que está aqui atrás, né? Que é o do faraó lá, né? Cleópatra, no caso. Mas assim, esses episódios estavam perdidos em algum momento. Acontece que é o seguinte também, que eu descobri isso muito recentemente, que eu nunca tinha me caído na real. Que o SBT, ele tinha uma parada que era o seguinte. Ele jogava os episódios, não tinha uma sequência. Vocês já tinham se dado conta disso? Sei lá, às vezes eles estavam... Primeiro episódio de Cancún, de repente vinha um episódio nada a ver no dia seguinte. Aí ia transmitir o segundo episódio de Acapulco lá em, sei lá, outro dia, sabe? Tipo, não tinha uma sequência de... Até porque eu acho que também o Chaves e o Chapolin não tem muito esse contexto, né? Eles são episódios mais soltos, né? Mas era a nossa vida essas coisas sem sequência, né? Tipo, depois de uma época que foi de fato, vamos passar certinho, porque pegar, sei lá, vamos comparar com Eu, a Patroa e as Crianças. Também, cara, era meio aleatório. O episódio que passava ali é o que tava passando. Tipo, não tinha muita sequência muitas vezes. Não que eu me lembre, né? Às vezes também a gente não assistia todo dia. Então, é isso que eu ia dizer. A gente não assistia todo dia, a gente não conseguia assistir no horário certo. E nem sempre a gente chega. Cara, imagina pensando isso hoje. Você coloca a mão na consciência. Você ter que correr pra assistir um bagulho assim, tipo. Quando que eu já corri? Pra assistir Dragon Ball eu ia correndo. Fazia Genkidama. Faltava na aula. Você ia correndo da sala de aula pra ficar 30 minutos na mesma parte que você ia ter no outro dia. Era triste mesmo, né, cara? Nossa, é verdade, uma enganação, cara. Isso doía. E no dia que você perdia o episódio, era o dia que aconteceu alguma coisa. Era batata. Exato. Então, mas o lance do Will, Maluco no Pedaço, e Eu, a Patroa e as Crianças, tinha sequência. Era certinho. A gente que realmente, às vezes, não dá pra assistir tudo, mas eles têm sequência. O Chaves tem começo e fim, né? São sketches, tipo, o episódio. Então, tipo, acaba. Aí os que tem continuidade, que é Acapulco e tal, esse é bom o episódio anterior, né?
Vai pro Guarujá. Guarujá, aí tinha esses lances, porque também tem isso, né, tipo, grava 15 vezes o mesmo episódio, tipo, com o mesmo roteiro, o Chespirito também tocava, né, o foda-se ali pra qualquer coisa, mas um gênio, né, escritor e tudo mais, por isso que Chespirito, inclusive, né, vocês já sabem, mas vem de Shakespeare, né, pequeno Shakespeare, Chespirito. Vamos ver se você é tão inteligente como todo mundo diz. Ah, como é que vai fazer pra saber qual dessas duas é a mãe verdadeira do pequenino? Qual você acha que é? Bom, pra mim, é esta que tá aqui atrás. Qual? Esta que tá aqui atrás. Qual? Esta que tá aqui atrás. Qual? Esta que tá aqui Não, atrás. não. Veja o que eu vou fazer. Nós acompanhávamos, porque, e continua acompanhando no caso, porque tem um apelo nostálgico, mas o Vitinho já comentou aí, dos bastidores, que apresentou pro Gabriel. E qual foi o efeito que teve isso? Cara, Gabriel tem 5 anos, então eu ainda não consegui mostrar direito pra ele, mas eu tenho minhas dúvidas se ele vai gostar. Eu não... Essa geração tem muito conteúdo pra assistir, muito conteúdo bem produzido, tem umas histórias legais também, cara. Não dá pra descartar tudo, né? Tem coisa ruim, mas também tem coisa boa. E, cara, essa barreira audiovisual do Chaves pra passar, não sei se é a gente que já tem um pouco mais desse humor, né, do Chaves mesmo, que é um humor mais besta, mas ele também tem ali as suas nuances mais profundas que você consegue entender que é aí que tá a graça. Não sei se ainda não tem maturidade pra assistir, ou se de fato isso aí vai acabar na geração dele. E a minha parte eu vou fazer, vou apresentar, vou insistir pra ver se ele gosta. Mas eu não sei se a geração toda vai caminhar pro Chaves. Você soltou essa bomba num grupo que tá eu, você e o Robson, amigo nosso. Aliás, abraço pro Rob Gol. Falando exatamente essa frase emblemática. Discurso. Será que é a última geração? A nossa? A consumir Chaves, Chapolin, todos os programas, né, do universo Chespirito? Será que a gente vai ser o último engajamento? Desse engajamento, do nível de engajamento, eu acho que é. Esse nível de engajamento que a gente tem. Nesse nível. Eu tinha uma zoeira com meu primo, o Arthur. A gente, dependente do churrasco, se tivesse mais bêbado, um gritava de um lado, Kiko! E o outro lado, Chaves! A gente ia gritar tudo quanto foi lugar, cara. Tudo quanto era lugar, cara. Eu acho que hoje a galera não vai ter essa dinâmica de ter a zoeira, sabe? Do Chaves. Sim, com os amigos. Tem isso também, né? E no cinema? Já mandou aquela lá? Aqui tem 2 lugares! Aqui também tem 2 lugares! Eu nunca fiz, não. Nunca fez? Eu nunca fiz, não, também. Né? Agora, o que eu já fiz foi a clássica do próprio Chaves, né? No cinema. Qual? Que ele fica falando. Ele fica falando e a galera reclama. Chaves, que tá me tapando. Ele também tá me tapando. Essa eu adotava nas salas de cinema. Em algum momento. Mas você vê como que é, cara. Porque assim, eu ainda tenho uma... Que nem o Vitinho, eu conheci depois, né? Do que eu conheci o Fábio na infância. E o Vitinho, o Robson gosta também de Chaves. Onde a gente trabalhava tinha muita gente. O Átila, fanático sobre Chaves e Chapolin, universo. Agora, tem muita gente que não gosta de Chaves. Que ousa dizer que Chaves é sem graça. Não tem graça, Chaves, Chapolin. Boa e aí? Pessoa não é. Tem que, olha só, como chama isso? É desvio de caráter não gostar. Tô brincando. Não tem como não gostar. Não tem Cara, como. não tem, é que não mas, assistiu assim, tudo, essa é a verdade. Não tem. Aí tem gente que assim, ó, o Fábio tá com a camisa do The Office aí. E aí, Fábio, você, grande fã de The Office, o que é melhor? The Office ou Chaves? Chaves é melhor que tudo, cara. Exato. Concordo. Melhor que Friends, melhor que The Big Bang Theory, melhor que Two and a Half Men. A verdade é que assim, eu falei The Office porque você tá com camisas, mas vale também. Baita série, mas o que eu quis comparar, porque The Office também é outra série que divide opiniões, mas queria comparar com Friends. É melhor que Friends pra você também? Claro! Aí, tá vendo? E tem gente que compara, que fala que não, Friends é 1000 vezes melhor. Isso é um insulto, né? Tem piada do Friends, dentro do Friends, que é de Chaves. Nitidamente de Chaves. Pode ser coincidência, mas eu não acho. Vamos comparar o orçamento. Um episódio de Friends deve dar pra fazer todos os episódios de Chaves juntos. O que eles fizeram de vários anos. Com a tecnologia,
Pô, o que o Chaves fez com o Chroma Key tá fora do... Bebê jupiteriano. Você lembra dele? Cara. Criança desgraçada, né, velho? Aquilo dava medo quando você era criança, cara. Eu tinha medo do bebê jupiteriano. Ó, esse, pra mim, o que eu tenho medo e me dá um desconforto real até hoje é assistir o dos Duendes do Chapolin, da Água da Jamaica. Nossa, esse era tenso mesmo, né? Mano, aqueles duendes que eles colocam, meu Deus do Aquilo é céu, brabo, velho. Pelo amor de Deus. Já Nem foi. o Chirrion do Diablo é mais impactante que esse aí. Porque tem o Ramon Valdez. Aí a caracterização a gente tem que falar, cara, era boa, velho. Pode falar, vai. Aliás, é outra coisa que, assim, eu fico... Uma coisa que eu não sei nem como Como é que ele chegar, chamava, você lembra? Nossa, cara, peraí. Mephistófeles. Ah, é? Eu não conseguia- Ah, velho. É Mephistófeles. Assim, Mephistófeles. Maravilhoso, cara. Não, é que esse episódio não é tão aterrorizante porque ele tem um quê dramático social, né? Que era o lance do Chirrion, que era você fazer, refazer, né, uma ação. Era isso, né? Para que as coisas apareçam, Chirrin. Chirrin. Para que desapareçam, Chirrion. Ah, deixa eu testar. A dama do meu coração, Chirrin. Aí aparecia o A quê? dama. O quê? Do baralho. A dama de copas, assim. É que no final tinha o lance, né? Que ele passa uma mensagem disso. Ah, nem tudo você vai conseguir, né? Reverter e tal. Então era legal no fim das contas. Mas dos duendes é embaçado, hein, cara? Eu acho meio esquisito aquele episódio lá. Eram uns fantochezinhos, né? Bem droga esses fantoches. Que aparecia Mas e o... na xícara, mano. Lembra? Apareceu na xícara. Que loucura, cara. Nossa. Mas e o que você me diz então do boneco sinforoso? Ah, feio também, né? Nossa, Não tem aquele sinforoso. também era mesmo. O grande Joy tá na cidade. E aí ele traz o boneco sinforoso. Cara, não lembra? Quem que Um sonho, riscou o disco. Nossa, o Que boneco o sinforoso negócio, era um feio. desenho aqui, né, no queixo. A lápis de... Quero ouvir, lave as orelhas. Puta, ele só fazia piadinhas. Outro que me dá um certo desconforto, apesar de ser muito legal, é o episódio do Chapolin da festa fantasia, né? Que ele fala assim... Eu sou a flor silvestre que perfuma os campos. Meu amor, Nossa. aqui está sua filha. Muito bom. Olha que sacada, cara. Aí, assim, eu acredito muito, eu não sei dizer, mas a frase dublado deve ser bem parecida, né? Porque tem muita coisa que é diferente. Mas esse episódio dá um estranhamento, porque o final dele tá o Chapolin o tempo inteiro ali, né, no episódio. Tá tentando descobrir quem que era justamente essa galera do... O gato. O gato. Ah, puta, é verdade. Caralho. E aí, aparece o Chapolin tá o tempo inteiro ali. No final, aparece o Chapolin de verdade. Que tá tudo igual ali. Porque o outro era alguém fantasiado de Chapolin. Isso aí você fala assim, caramba, me fizeram de otário o episódio inteiro, né? Putz, Esse tava episódio muito- é aquele que o gato bate no Chapolin todas as vezes, né? O Godines, no final Sim. das contas. com um coelho. O que era que ele segurava? Era um boneco. coelho, não era um gato, era um coelho. Não, O coelho ele tava matava vestido de... também. ele tava vestido de coelho, Fábio, é verdade, não é gato. É vestido de coelho. Gato E é outro aí- episódio. E é o Godines também, né? Puta foda, cara. O Godines é Era- sensacional. Muito bom. Aliás, assim, Godines, boné raba reta, primeiro cara que ditou essa Vida moda louca. aí, hein? Vida louca. Sentava no fundão, na escolinha, não prestava atenção na aula. Então, cara, clássico. Irmão de Roberto Gomes Bolanhos, Horácio Bolanhos. Cara, sensacional. Nepotismo, Fizeram né? história. Nepotismo. Ah, nem foi tanto, né? Se você parar pra ver. Tô brincando. Ah, o cara mandou bem nos papéis que cabiam pra ele. Godinzinho, levanta a cabeça só um pouquinho. Então abaixa a cabeça só um pouquinho. É isso aí agora, não respira. Seu Madruga, eu já posso respirar. Vermelhinho, né, coitado? Mas me diga, Mephistófeles, quais as novas lá do inferno? Como sempre, repleto de técnicos de futebol, de patrões, de políticos.
Então, vamos logo ao que interessa. Uma pergunta pra vocês aí. Vocês assistiam mais Chapolin ou mais Chaves? Putz, cara, Chaves. Chaves, com certeza. Chaves, né? Mas é porque eu acho. Eu acho. O Chapolin, eu não tenho certeza disso, mas parece que passava menos, mano. Ou não? Na minha memória, que eu até comentei agora no começo, passava Chapolin antes do Chaves. E eu, no meu horário da escola, eu chegava no final do Chapolin e começo do Chaves. Então Sim. dava pra assistir mais Chaves na minha vida. Eu até gostava de assistir Chapolin, mas, cara, era muito difícil assistir. Tanto é que eu lembro muito mais de Chaves nessas conversas aqui do que de Chapolin. Você falou da festa, cara, aí que eu lembrei, cara. Eu nem parava desse episódio da Festa Fantasia, que é muito bom, inclusive. Tem muito bom. o Abominável Homem das Naves, né? Que ele troca também. O Abominável Homem das Neves. E assim, aí você falou de nível de produção. Cara, eu não sei, mas pra mim tudo bem, o cenário era o que dava, né? Mas a caracterização era muito boa, velho. Assim, pra época. Pô, era massa pra caramba. Mano, o Abominável Homem das Riacho Neves. Molhado. Os nomes todos são maravilhosos. Riacho Molhado. E o Kiko sem bochecha, né? Puta, tinha um... Nossa, cara. Mas a sensação... O Abominável Homem das Neves dá um certo medinho, vai. Tá, e todo o rolê do episódio te dá medo. Ele não te mostra de cara. Ele é bom. Ainda mais pra gente que, sei lá, devia ter... Que idade? Sei lá, uns 10, 12 anos de idade. Foi aí que você aprendeu a palavra sleeping bags. Sleeping bags. E era... Oi, eu vou te falar, cara... Eu tinha um que comigo, que eu queria ter uma sleeping bag igual a do Chapolin, cara. Tá ligado? Sim. Que era eu bem... também, eu comprei, Eu trouxe a minha sleeping bag. Você comprou, Vitinho? Eu comprei. Quando eu fui acampar umas vezes aí, tipo, ameaçou fazer muito frio. Vamos comprar saco de dormir. Eu fui lá e comprei. Você pode se fechar inteirinho, parece um sarcófago. Aguenta, sei lá, a temperatura, mas eu comprei. Vermelhão daquele jeito ali? É, isso que eu ia perguntar. Vermelho? Não, eu comprei verde, né? Não diz mais. Lá vem o palmeirense. Olha lá. Outra vez. Cara, outra vez explode. Então, essas... Por isso, quer dizer... Eu não dou conta, cara. Outra vez café? Ai, cara, agora lembrar demais de Chaves, cara. Eu não sei se é a hora já, mas pra mim, o Kiko Pistola, ele ganha ser em qualquer uma que ele fica puto. Tipo essa do Outra vez Flores. Ou quando o seu Madruga tá lá e fala, o quê? E o que maravilhoso, velho. O Kiko Pistola é muito bom, mas tocou muito bem, é muito engraçado todo. E quando o Chaves repenta com o álbum dele? A gente tem que falar, e assim, eu acho, Fábio, né, até adiantando aqui, que esse episódio vai ter que ser tipo volume 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 18, 19. Porque Chaves faz parte do nosso rolê, né? Mas assim, tentar resumidamente aqui dizer sobre o Kiko. E aí, galera? Dentro do universo Chaves, da série Chaves, qual que é o melhor personagem pra vocês? Alerta de polêmica. Nossa, cara, porra! eu fico entre o Kiko e o Seu Madruga, cara. Um dos dois aí. Não vai valer ficar em cima do muro, né? Ah, cara, acho que não tem como responder. A verdade é essa. Não. Porque é bem Ramon. Eu acho que tem que responder. Você botou aí, vamos responder. Então vai. Porque senão vai ficar aquele papinho. Que a série toda é legal. Que um não funciona sem o outro. E a gente não sabe isso. Mas até que eu já puxei a bola aí, eu acho que eu tô junto com o Fábio. Eu gostava muito do Kiko. O Kiko era muito bom, assim, tipo... Ele era meio que o alívio cômico do Chaves ali, mais exagerado, e eu gostava disso. O Seu Madruga também. O Seu Madruga era muito foda. Eu acho que a série, o Vitinho falou bem, não funciona. Tanto que eles tentaram, né, por um tempo, fazer a continuidade de Chaves sem o Carlos Lagran e o Ramon Valdez, que era o Kiko e o Seu Madruga. E não vingou, né? Acho que não sei nem se vi. A gente assistiu, mas não teve mais a mesma magia. Parece que tava faltando uma parte de algo mesmo, né, mano? Mas tem alguns muito bons, cara. Tem. Porque aí aparece
O Jaiminho. Uma torta para Jaiminho. É, o TPJ. União dos Trabalhadores Pró Juventude. Como é que Dona você Neves. chama? Hein? Jaiminho. Assim no Assim, no diminutivo? É que eu me amo muito. Muito bom. Cara, de fato, né? Não tem jeito, Dona né? Neves, né? Como é que era? Dona Neves, Dona Neves? velha reumática. Ou é Dona Florinda, velha reumática? Eu não lembro. Eu não lembro também. Eu acho que era a Dona Neves. Acho que era a Dona Neves, É. que eram os episódios da lanchonete, não sei, era a lanchonete da Dona Florinda. Do Esse- Botequim. Restaurante da Dona Florinda. Não se junte com essa. Também quero panquecas, né? Puxando. Ah, é o do. Eles repetem, né? O não tem biscoitos, né? Nesse. Não, e acho que o Vitinho não reparou. É, Mas na nossa logo tá escrito aqui, ó, Rica Pancita. é verdade. Eu vi, Rica Pancita. Eu li, mas eu não associei. Mas eu vi, outro dia eu abri o logo pra ver, que eu tava olhando e falei, cara, legal, ficou. É meio japonês. Ele falou, que massa. É, no, mas Eu vi isso é no Rica do Japão. Pancita, só que eu não associei. É, não Rica associei, Pancita era o episódio anterior. E o melhor é ele apontando, né? O Chaves apontando assim pra placa, né? Que isso do... Aí tá lá, Rica Pancita. Ué, mas se você não trouxe a placa do restaurante, você trouxe qual? A do Sr. Barriga. Ai. O Godines no balcão, né? Antes de virar o restaurante da Dona Florinda. Que eles vão comemorar o aniversário dela. O que eles vão comemorar? A primeira vez que eles vão no restaurante, eles vão comemorar alguma coisa, né? Tipo, eles vão comemorar... Pô, tem acho que é aniversário da Dona Florinda, uma coisa assim. É. E aí vai o professor Girafales, a Dona Florinda e do nada a Dona Clotilde, a bruxa de 71. Do nada, assim. Não, é porque assim, ó, acho que é aniversário do professor Girafales, não é? Nós vamos ter É do uma professor festinha. Girafales. Isso. Ah, é? E o que vai ter de comer? Vai ter uma surpresa. Ai, que bom, uma festinha de surpresa. Chiquinha! Já grita. Nem foram Aí eles convidados. vão, acaba com a festa, É. come tudo, e aí eles vão ter que continuar comemorando lá no restaurante. Né? Aí por isso que a Dona Clotilde vai, porque ela tinha sido convidada. É verdade. Nessa surpresa aí, né? Mas você vê que engraçado, eu sentia já naquela época o semblante da Dona Florinda meio cansado, meio triste, sabe? De tipo assim, ou ela tava interpretando mesmo que o Kiko já não estava ali, que tinha ido morar com a tia dele, que era mais rica, queria ter mais educação, que ia se livrar dessa gentalha e tudo mais. E aí é a explicação que eles dão, inclusive, para a ausência do Carlos e do Ramon Valdez, né? Que aí eles vão para outro projeto. A velha coroca. Mas assim, pegando de gancho da tua pergunta, pra mim a fase, apesar de ter vários episódios memoráveis dessa época, eu acho que é o que eu menos curtia na época, assim, quando não tinha o Kiko e o Seu Madruga nos episódios, eu achava que um ou outro era legal, algum pedacinho ou outro era engraçado, tipo o episódio, eu acho que tem o episódio do rato, que é bom, eles vão pra dispensa lá do restaurante, aí o Chaves vai pegar o rato, quebra tudo. Mas Cara, a gente lembrou junto da parada. Tá, com o barulho da ratorreira pegando, mas depois... É quando ele tá lá com o professor Girafales e fala, sem exaltações. Eu não podia dar alarde, né? A plaquinha do banheiro, né, mano? Ele e ela. Cabaleiras e damas. É o culpado! E... Bom, Kiko fez falta, mas eu acho que eu iria de Seu Madruga. Porque sem ele... Puta, mas é que os dois se complementavam também, né? Eles tinham, tipo assim... Os dois mais falam. É. E o episódio do Hector? Não tinha o Kiko, né? Mas tinha o Seu Madruga. O Astro Cai na Vila, o nome do episódio. Que... Então, né? Que perda. É o grande amigo do Chaves, né? Provocava ciúmes no professor Girafales. Joga futebol comigo, né? Joga onde? Nunca jogou. É verdade. Ai, caraca. Não, o Seu Madruga tá ainda, cara. Porque eu falei, o Kiko não tá. O Kiko não tá. O Seu Madruga quer que ele compra ou vender alguma coisa pra ele. Ele quer emprestar o macaco. O macaco. Fica todo mundo super prestativo na vila, né, pro cara. Não, é que o Seu Madruga tem interesse, né? Interesse financeiro no cara, no Hector.
Ah, é verdade. A Dona Ganhou Florinda dinheiro. e a Dona Clotilde e a Chiquinha também fica meio que... Eu não lembro se a Chiquinha tá agora, hein, cara, mas eles ficam apaixonadas tá. por ele. Sim, te perdoo, né? Sim, te perdoo. Que, mano, era a frase que o cara usava na novela lá, né? Que ele fazia, sei lá. Você é amigo do meu papai? Não. Não? Eu sou. Depois ele dá uma concordada. Ela ficou triste. Então. Desculpe ter demorado tanto, mas é que o vizinho do 80 e macaco não encontrava o 4. Digo, o vizinho do 84 não encontrava o macaco, mas aqui está. Só que tem... eu costumo cobrar o aluguel adiantado. Não que eu seja desconfiado, mas atores vemos, costumes não sabemos, não é? Então, adiantado. Se você parar pra pensar no que eles tinham de recurso pra época, realmente é muito foda a caracterização, o uso das tecnologias que eles têm, que eles tinham à disposição. Tanto é que eu sempre falo nas rodas de conversa a questão do Chapolin colorado, né? Ele era verde por ser um Chapolin, e eles colocaram ser vermelho, porque precisavam usar o chroma key verde, que eles faziam as tintas invisíveis, faziam o Chapolin quando tomava a pílula de nanicolina. Eu não lembro. Cara, é maravilhoso. É, Nanicolina. Era muito, cara, é muito inteligente pra época, e assim, é o que a gente ouve muito quando se falam sobre produções, que não são só sobre tecnologia, é o roteiro e a tecnologia a favor do roteiro. Que é isso que é foda deles, cara. E assim, eu tinha lembrado de comentar isso lá atrás, mas acho que talvez, mesmo com esse meu conhecimento rasíssimo sobre rádio e TV, eu acho que isso é muito foda deles pra época. Muito foda, você é doido, cara. Tem isso, tem uma grande, teoricamente, luta como uma produção dessa, que ela meio que rompeu um pouco de barreiras também, em termos de roteiro, criado pelo Chespirito. Então ela tinha uma... Tanto que tem uma entrevista que eu vi recentemente, que é a Valentona do 14, falando que... Florinda Mesa, comentando que o Chapolin, acho que foi o Chapolin, abriu portas para o México ser conhecido em termos de produções internacionalmente. Que depois disso vieram as vendas de novela de direito de transmissão em outros países. Novelas, telenovela. Maria do Bairro. Maria do Bairro, né? Todas essas... A Usurpador. Que fizeram um grande sucesso aí até no SBT. Sim. Também, né? Inclusive. Silvão comprou todos, era isso que eu ia falar. Só passava lá, cara. E assim, tem um detalhe específico de Chaves, pelo menos. E que eu, pensando aqui agora, não sei se tinha no Chapolin, que eram as risadas que eles colocavam, né? De fundo. Que era um negócio... Primeiro o sitcom da história. Mas assim, exato, é verdade, cara. Não tinha pensado nisso. Mas assim, que risada que era aquela? Parecia um monte de lata amassando. Era fazia bem... o papel dela, fazia o papel dela. Fazia demais. Muito e bem. Uma coisa também que o da dublagem em si é que tem muita mudança da dublagem brasileira para a original, né? A original, como a gente já falou, inclusive, do filme, que era melhor ter ido ver o Pelé, ele falava o filme dele, né? Fazia o marketing dele de, era melhor ter ido ver o El Champlin e tal, que era o filme dele, que tava em cartaz na época. Vocês assistiram esse filme, inclusive? Esse não, cara. Assistiu do Pelé só. Mas lá na exposição tinha, cara, o uniforme do time que depois veio a ser patrocinado, eu acho. Não lembro a história certinho, mas um uniforme massa, cara. E tinha a camiseta do El Champion, né? Lá. Sim, que massa. Explicando. Lembrei sim. Logo na entrada da exposição, né? Esse filme, o treinador era o Seu Madruga, né? Que eu não lembro. Porque assim, ele também tinha uma zero criatividade para nome, né? Tipo, Ramon Florinda, e tudo. Florinda Mesa era a Dona Florinda. O professor Girafales era o Rubem Aguirre, né? Rubem Aguirre era o professor Girafales, mas, sei lá, o Ramon Valdez era o Dom Ramon, não era Seu Madruga, né? Aqui no, que ele gastava a criatividade no Chapolin, né? Putz, lá era inacreditável a criatividade. Era, né? Rachacuca, Pipa Seca, Riacho Almôndega, Botija. Poucas trancas. Botija, né? Como que era? Botija? O chinesinho. Poucas trancas. Poucas trancas, chinesinho. Poucas trancas é aquele episódio que a lixeira dorme, lembra?
Que ele joga, né, o líquido. Orofórmio. Como é que chamava os piratas? Alma Negra. Não, Alma Negra sim, mas o Gordão e o Kiko. Acho que era... Puta, não vou lembrar. Não era o Botijão mesmo? Botija, alguma coisa assim? Bom, A gente lembra. o que faz, né? O Fábio comentou aí da exposição, e é um negócio que a gente tem que comentar, né? Porque o ano passado, foi o ano passado ou já faz mais de um ano? Ela tá andando, né? Ela já saiu de lá, tá indo pra outros lugares. Sim, mas massa. eu tive, né, a felicidade, o Fábio também, de visitar, porque de fato fizeram um negócio muito legal, né? A gente vai achando que exposição pra pegar, né, os fãs aqui, a galera, etc, vai ser mais ou menos, não. É muito bem produzida, tem muita coisa legal pra você analisar de perto, né? E fora a imersão que você tem quando você vai entrando nos ambientes. O que você achou, Fábio? Tem alguma coisa aí que... Eu fiquei 2 horas na feira. 2 horas, brincando lá dentro. Eu sentava na cadeira lá, aí depois eu ia lá e falava que meu pai tinha raspado as antilhas. Aí eu fiquei de castigo. Eu também. Aí eu dei aula lá. Perigo! Eu gritei. E o tempo, aí a massa no restaurante, eu fiquei fingindo que tava comendo. Sim. Na escolinha, eu sentei de frente pra Carol, de costa pra lousa, sabe? Assim. Igual eu sou o Pati, pra mim. Pra mim. E assim, cara, falando da feira especificamente, tem você já entra e você fala assim, cara, que nível de entrega, porque mostra muita história do Chespirito logo de cara, visualmente dizendo, ela te acolhe, né? Não só pelas referências e a nostalgia, mas é muito bem, até em termos de arquitetura, Fábio. Você notou os A feira tava enorme, cara, muito legal. E você viu que tinha várias peças originais lá. E até que o Vitinho falou sobre a pílula de nanicolina, né? Que também polegarina. Mas tinha um kit lá, uma maletinha com a marreta biônica, a buzina paralisadora, as pílulas de nanicolina, tudo. Cara, avaliado em 5 milhões, cara. Ela tava num domo de vidro, assim, que você nem chegava perto. Cara, eu falei, caraca, que animal. E além disso... Tava à venda mesmo? Eu não reparei isso. Não, cara. Avaliada nesse valor, não tava à venda. Ah, tá. Aí os uniformes dele mesmo, de cada época, os originais, cara, ele era desse tamaninho, assim. Ele era do tamanho do Vitinho. Acho que tinha 1 metro e... Sem zoeira, acho que tinha 1,60 m, se eu não me engano, 1,70 m. Eu acho que é menos, não que 70. Olha lá, ele era maior, 1,62 ele tinha. Olha isso, cara, 1,62 o Roberto Bolanhos. A feira foi lá naquele lugar que eu te mandei, no MIS, no Museu da Imagem e Som? Foi isso mesmo. Não, e tanto que... Lá o lugar foi bonito também, né? O lugar é legal. Não, e aquele... o mural que fizeram lá fora, cara. Basta. Colocaram umas estátuas como se fosse um Funko, assim, sabe? Né? Você lembra disso? Que, tipo, tinha uns bonecos cabeçudos. Mó bonitinho, cara, assim. Muito acolhedora. Agora, quem tava lá, né? Esse é o ponto. De geração, vamos dizer assim. Eu não via muita criança. A verdade é essa, entendeu? Por isso que a gente tá falando aqui de nostalgias, caramba. Tinha pouca criança, vai. Eu fui com 2 crianças, mas, né? Tinha pouca mesmo. Chaves passa no politicamente correto? Porque isso também quebra, cara, pra essa geração nova. Putz, cara, eu acho que passa. Como é que não passa? Pô, o Chaves sacaneia gordo pra caralho, velho. O Nhonho senta em cima dele. É tipo... Tem umas zoeiras pesadas, né? Tipo... Que tonelada, assim... 2 toneladas! Olha aí, hein? E umas pegadas dessa, que hoje em dia o mundo tá mais chato, né? Não, tá mudado, né? Vamos dizer assim. Eu ouso dizer que passa. Eu acho que passa, sim, cara. Uma raspadinha, né? Mas passa. Passa ali, Os Trapalhões não passam. Mas aí nem compara, né, mano? Pelo amor de Deus. Mas... Os Trapalhões, ele ofendia todas as minorias que ele tinha disponível. Possíveis e inimagináveis. Mas o Chaves passa. Acho que a zoeira mais pesada do Chaves mesmo, do Chapolin, era em relação ao peso lá, que era normalmente o seu barriga que tomava, mas no geral era mais zoeira de feio, né? Tipo, assim, pra você só falta feio, forte e formal. Pra você só falta ser forte e formal.
Quer dizer que não falta muito pra ser homem. Oh, mas outra coisa desse lance do politicamente correto é o lance de todo mundo fumando cigarro, assim, a revelia, né? O Rubens Aguirre, ele não tirava o charuto, cara, da mão. Era personagem, né? Fazia parte da caracterização dele. Mas não é que ele só tava, ele fumava o charuto o tempo inteiro. E pegava a mãe do aluno. Pegava a mãe de aluno e fumava dentro da sala de aula, cara. Você quer mais que isso daí? Isso aí é loucura. Este charuto e me dê este estilenga. Essa época era outro dublador, lembra? Mas teve essa versão, né? Estou passando lagartixas. Xilindrinha! Nossa senhora, era difícil de assistir. Até essa daí, cara, que a gente foi acostumado, era difícil quando mudava. E assim, você lembra que não era só que a dublagem era assim. A dublagem tinha um eco absurdo que não era do cenário, tá ligado? Sei lá, mano, fizeram lá Gravaram debaixo da ponte. Da ponte, o negócio fazia um eco do caramba que não fazia parte do cenário. Mas marcava, né? Era um negócio que até isso a gente imitava. Tanto que o Fábio lembrou aí. E o lance que eles traziam um nome diferente dos personagens, né? Falava Chilindrina, que é o original em espanhol, né? Que virou Chiquinha aqui no Brasil, mas esse episódio específico ele fala Chilindrina ainda. Chilindrina! O Kiko fala Dom Ramonzinho. Nossa, cara, estranhaço demais. Dom Ramonzinho. Era muito bom. Teste, né, cara? Tanto aquilo que eu comentei. Episódios que foram regravados de outra forma, com outros personagens ocupando certos... no lugar de outro, né? Tipo, e não necessariamente porque saíram outros, porque eles foram melhorando, né? Até o próprio texto, assim, tal, e fizeram algumas regravações. O que mais pro final, assim, de Chaves, pô, claro, quando tava o Kiko e o Seu Madruga ainda. Cara, era muito bom. Não tinha pra ninguém, cara. Não tinha, cara. Putz, tava perfeito. Jogar assim, o jogo ali. E assim, cara, o Ramon Valdez, ele tinha um apelo artístico, e o Carlos Villagrán também, que não tinha em muitos outros. Vamos colocar o Chaves também nisso, né? O Chespirito nesses, principalmente interpretando o Chapolin, que ele dava piruetas, caramba, com 50 anos de idade nas costas, né, mano? Ele fazia... Ele tinha os 42. Não, mas ele parou com 50 anos, com 50 e poucos. Ele fazia Chapolin com 50 ainda. Nos últimos anos. Palavra. Inclusive tem aquela outra fase, que é aquela fase pós-encerramento, né? Que era o ator, né, o Roberto Bolanhos, ele já tava bem mais velho, e aí ele já tinha 60 anos. E ele tava gordinho, lembra? Que ele engorda, assim, tem umas esquetes. Fala, Belo! Mas ainda tem Chaves e Chapolin dele. Isso aí eu não assisti muito. Que aí ele se limitou a ser mais na escolinha, o Chaves. Mano, o professor Girafales com cabelo branco, assim. O Rubem Aguirre mesmo, sabe? Rubens Aguirre. E o Chapolin, ainda assim, tem uma cena que ele cai, sabe? Ele se joga pra trás. Mano, 60 anos, o cara tava entregando o máximo, assim, sabe? Como produção artística mesmo. Mas o Kiko e o Rubem, e o Dom Ramon, né, o Ramon Valdez, eles tinham um negócio ali, cara, que as expressões faciais, né? 50% das minhas figurinhas do Chaves e do Seu Madruga, velho. Exato, cara, exatamente. E será que os adolescentes hoje, eles usam as figurinhas do Chaves? Fica aí, hein? Não deve usar. Eu não quero mexer com esse tipo de coisa, não. Adolescente, cara. Prefiro evitar a fadiga. Sabe de uma coisa? Eu queria celebrar meu aniversário em fevereiro e não vou poder fazer isso. Por quê? Porque nasci em setembro. Eu ia pedir mais, mas um só basta. O melhor episódio de Chaves e o melhor episódio de Chapolin pra vocês. Vitinho primeiro. Eu vou precisar pensar, pô. Não dá pra falar um só, cara. Pra mim, um dos melhores pra mim que eu dava muita risada era da escolinha, do escorpião. O Kiko pegava o pote do escorpião e falava: "Opa, o perigoso é este animal!" E apontava o professor Girafales e o professor Girafales. Com o dedo assim, né, cara? Tem muitos episódios bons, né, cara? Da morte do Seu Madruga, que a gente até comentou um pouquinho antes que o Chaves chega, né?
seu Madruga, não vão matar, você não vai morrer. Aí o seu Madruga fica feliz, ele vão matar o senhor. E aí já começa a chorar. Isso é muito bom. Só que assim, essa parte é engraçada, que ele diz assim, o senhor não vai morrer, vão matar o senhor. Tipo assim, ele tá regalado, muito assustado, coitadinho, velho. Puta merda, sabe? Caiu bem no timing errado das conversas, né, cara? Muito bom da surpresa do aniversário. Bom, de Chaves eu acho que são esses aí. Tá, eu vou falar, mas, cara, tem um cardápio aí que acho que dá pra gostar de vários. E de Chapolin eu acho que é um dos piratas, que eu até fiz um personagem RPG baseado no Alma Negra. Aí. Muito bom. Inclusive de um RPG mestrado pelo Fábio, grande animaneira. Animaneira, verdade. Cara, que pergunta impossível de responder, cara. Tem um episódio que eu tava lembrando agora que ele não passou muito. Mas ele passou, claro, todos passou muito, mas esse não passava tanto. Que era aquele do Chaves quando ele tá. Que ele tá louco. Da água. Quando eu pego a minha espada. Quando eu pego a minha espada, eu pico. E aí, todo mundo quer tentar dar um balde de água fria nele. Cara, esse episódio é muito bom. Puta, mas é muito difícil, cara. Podia colocar alguém mais bonito nessas paredes. As fotos do Kiko. E assim, ele tá sem a bochecha, se eu não me engano. E parece que. Essa foto é muito engraçada, que parece que ele tá no estúdio, né? Tiraram dele no estúdio. E agora pensando aqui, parece que é alguma zoeira de bastidores. Não tem cara? Tipo assim, mano, vamos pegar, tira a foto dele. Ele tá apoiadinho no barril, assim, que nem uma criança. Fazendo o maior charme aqui. Prontinho pra ir pra festa do Pires Cavalcante, assim. Muito bom, falando em efeito especial, lembrando do Kiko, é o pai do Kiko, que descansa em pança. E aí é o próprio Carlos Villagrán. Por favor, querida. Cara, eu ia falar disso agora, Rafa. Que é o episódio que eles estão vendo um álbum de fotografia e depois volta, tá lá o Kiko, tipo... Exato. E o Chaves pequenininho, com uma roupa larga. Olha isso, cara, o nível de produção, de caracterização. O chapéu dava muito parecendo que era criancinha, mano. Bebezinha, Chiquinho do lado dele. Assim. Sai daí, menino. Vai pra lá. Não tá me ouvindo, não? O que você tem? Fome. É daquela engolida seco, né? Tadinho. Não, e o seu Madruga nessa... O personagem parece que realmente tá mais novo. Não sei se pentearam ele, não sei. Sabe? Maravilhoso, cara. Puta, mas o Vitinho falou uma também desses do álbum, cara. E a aranha não picou ele? Sou eu no ombro do meu pai. Ai, caraca. Agora tem que escolher um. Tem que escolher um, Fábio. Vai. Tem como, cara. Cara, posso falar só mais um negócio? Fala aí. Eu tava lembrando das cartas, velho. Como as cartas eram boas. Que o Chaves lia, tudo cagado lá. Isso era muito bom, velho. Desculpa, eu lembrei, cara. A tormenta se avizinha. Não, mas esse aí não era da carta, né? Isso aí era dos trovões. Não, o açougueiro falou: se o senhor continuar mandando esse tipo de recadinho pra ele, vai quebrar tua cara. O melhor é ele mais claro também. Depois dessa aí entra, né, o Dona Florinda, o professor Jura. Puta, cara. Você não vê as iniciais? Um P e um J? Professor Girafales. Quem coloca o P, o cara. É por isso que, igual o seu Barriga, né? O nome dele é Zenon Barriga e Pesado. Puta, é o Kiko. Na hora que o Kiko começa a rir, cara. Zenon Barriga e Pesado! Ele dá um chato. As risadas do Kiko realmente também são sensacionais, né? Ele chorando é sensacional. Então tem algumas coisas que a gente pode abordar no próximo episódio. Não talvez porque o próximo vai ser, acredito eu, sobre a série do Chespirito, que vai ter até um contexto, tá? Porque, mini spoiler aí, tem alguns questionamentos de Carlos Villagrán ali no contexto. Porque, eita! Não sei se vocês sabem, mas o Carlos Villagrán e a Florinda Mesa não têm os nomes originais na série. Nomes deles mesmos, né? Eles mudaram os nomes dos personagens. Por direito, né? Tudo mais. Mas enfim. O Kiko, assim, pode ter sido criado pelo Chespirito. Mas quem deu vida pra ele foi o Carlos Villagrán. Que é o que eu tô falando. Tipo, a bochecha.
a própria risada, né, cara? Maravilhoso. Então, realmente, valorizar isso aí. Acho que até o chifrinho ele que inventou, né? O chifrinho no cabelo, cara. E os improvisos que ele põe a mão no cabelo, né? Quando cai o chapéu. Ele ri. É. Mas e aí? Você não escolheu o Chapolin ainda? Nem o Chaves. Do Chapolin, não, é muito difícil, cara. Tem o Simbato Yamasaki, que é muito bom. O Honorável Medidor de Luz. Aí tem os Aerolitos. Os Sleeping Bags. Difícil escolher, cara. Muito difícil. Esse ano eu não poderei comemorar meu aniversário em outubro. Porque Chapolin é setembro. Setembro. Ah, você falou tudo errado as datas, cara. Ele fala em fevereiro porque ele faz em setembro, é isso. Ó, eu vou escolher os meus depois de todos esses que vocês escolheram aí. Mas é que você fez a pergunta, já devia ter pensado antes, né? Eu não fiz, eu não pensei, acabei de pensar de fazer a pergunta. Então fala qual que é o Mas é porque eu também não tenho um preferido, cara. São muito bons todos esses que a gente falou. Existem episódios clássicos e quase todos são clássicos, né? Esse que é... Não tem um episódio assim, esse aqui não é clássico, isso aqui é só pra encheção de grade aqui, não tem. Inclusive o próprio Bolanhos, ele repete muitos roteiros, como a gente falou, né? Tem muitos episódios parecidos. Mais um que eu gosto muito é o que do louco, né? Que ele fala, Pepe, já tirei a vela do Chapolin. Esse episódio tem uma sacada muito da hora pra mim. Tirolês levantou a mão primeiro. Aí tem o lance da dublagem no final, que é o Edgar Vivar, né? Que é o que faz o Seu Barriga, falando, e quem tá dublando ele é a Dona Florinda mesmo. Aí fica um negócio, tipo assim, puta. Aquilo quando você é criança, você fala assim, caramba, cara, que maravilhoso, como que eles fizeram isso e tal. Aliás, uma coisa, falando de Edgar Vivar, depois de um tempo, eu fui descobrir que o Nhonho e o Seu Barriga eram o mesmo ator, tudo bem. Não, mas você achava que era, Fábio? Eu tinha certeza que era do primeiro dia. Eu era bebê, mamando, já sabia que era o mesmo cara. E você, Vitor? Eu tinha essa dúvida com a Pops e a Dona Florinda. Mas mais igual ainda é que, na verdade, o Nhonho ele era muito bem caracterizado pra ser diferente. Exceto que o Nhonho tinha costeletas com 8 anos de idade, né? E eles não apareciam na mesma cena, pô. Sim, mas aí. Só com o KIA deles da época. Não, eu vou mudar minha escolha. Vou mudar minha escolha do Chapolin. Eu vou mudar pros Gêmeos. Que é o... Nossa, dançando. Que é o Carlos e Lagran que faz os Gêmeos. E no final tem as Florindas mesas de irmãs também. É uma confusão, né, de roteiro também, às vezes, ali, que, olha, eu vou te contar. Nesse episódio também tem o Extra que tá aqui atrás, não tem uma coisa dessa nesse episódio? Então, porque isso aí o Chapolin não tá, ele tá contando os negócios que acontecia nos eventos do teatro, isso aqui, não tem Chapolin nisso, tem? Eu não lembro. É o mesmo esquema da... Não, tem, porque a Florinda, a personagem, né, que faz a Florinda que faz a personagem lá, ela chama o Chapolin porque parece que o Carlos tá sendo meio esquisito, assim. Tava Vamos ter que rever. Ela. Não é aquele que o Chapolin tá apresentando na câmera, como se ele fosse o diretor? Pode ser. Tudo escuro, lembra? Tinha um irmão que era malvado, que tipo... Isso, era isso aí. Acho que era isso aí. Um era bonzinho e outro era malvado. Boa, Vitinho. E aí o Chapolin aparece pra salvar. E no final ele descobre que tem 2 irmãs também iguais lá, que é a Florinda. Será que aparece o Chapolin nessa? Fica aí a dúvida. Vai, será que vai Rafael, aparecer no Prime? Boa pergunta e bom gancho que temos que falar que volta de Chaves e Chapolin. Chapolin também? Prime, também. Olha, informações quentíssimas, né? Para essa quarta-feira que você está ouvindo, em julho. Nas próximas semanas aí, a Prime Video vai colocar, tem a informação aqui, 273 episódios de Chaves e 250 de Chapolin. Tá aí uma outra... Olha isso, cara. Vocês têm noção isso que... tudo de episódio, hein? Tudo isso de episódio. Vão se manter a dublagem original nos episódios que são clássicos, ou seja, que eram do SBT na época lá, se mantém a dublagem. Os novos episódios perdidos que a Multishow, né, falava que estavam perdidos, a Televisa não quis manter, parece, e vão ter novas dublagens para esses episódios que são os perdidos, que não estavam nos clássicos ali. Então, em breve, novos episódios garantidos aí
no Prime Video. Pra quem tem a Prime Video vai conseguir acompanhar perfeitamente essa série que tem muito ainda a ser conversada. Abordamos bem do que a gente viveu um pouco, né? E como que a gente espera que vai ser. Não, na verdade é o seguinte, uma coisa só para as novas gerações, eu acho que Grupo Bolanhos tem uma estratégia que é trazer a animação do Chapolin. Vocês viram isso aí também, né? Vai ter Chapolin animado. Mas falando disso aí, o gibi era muito bom, cara. Eu não sei por que aquilo parou. Eu não sei pra onde foi parar. Os gibis do Chapolin do Chaves, Putz, cara, eu tive um. Que era, inclusive, Editora Globo. Editora Globo, viu? Eu não sei onde foi parar isso, cara. Era muito bom, cara, o desenho. Poderiam ter feito aquele desenho na animação lá. Fizeram aquela animação bem bunda. Bem ruinzinha, né? Não gostei também, não. Não me pegou. Pegou você, Vitinho? Gibis? Não, as animações. Desenho. As animações, cara, eu confesso que eu não assisti, assim, acho que, sei lá, acho que era bem infantil, né, as animações. Vocês assistiram? Assisti alguns. Eu via pra ver como que era, né, eu assistia pra ver como eu assisti uns pedaços, assim, mas era uma pegada bem pra pegar o público mais jovem mesmo, né, era tipo, essa pegada pra ser mais nostálgico mesmo. Tinha um enredo mais de desenho mesmo, tipo, que acontece uma situação, aí tem que resolver. Eu vi muito pouco, assim. Não posso nem falar direito, mas não me pegou, não. O gibi eu lembro pouco, cara. Eu lembro que o Chaves lia em alguns episódios, o gibi do Chapolin. Mas aí pode ser um caminho para perpetuar Chaves aí para gerações futuras. Pode ser um caminho. Vamos acreditar nisso. E que, agora sim, uma coisa é certa. Se eles estiverem fazendo essa animação com o nível que estão fazendo a série da HBO... Eu ouvi falar bem da série de produção. Tem seu quê polêmico, tem algumas coisas clichês, mas vocês vão assistir, vocês vão me contar depois. E a gente volta aqui para falar de Sem Querer Querendo, a série documental de Roberto Bolanhos na HBO. Beleza, galera? Very well, Mr. Yo. Fábio, você sabe falar inglês? Eu? Maravilhoso, galera. Vitinho, muito obrigado pela sua presença. E aí termina de boa grilado a volta do De Boas e Grilados. Pô, de boaça, cara, de boaça. Falar de Chaves é só lembrança boa, cara. Eu não lembro de você chorando assistindo Chaves, cara. Só dando risada, lembrando da infância, lembrando igual eu falei do meu primo, da zoeira que a gente tinha com Chaves. Então, de boaça. Ainda mais estando aqui com vocês. Prazerzaço, podem me chamar mais vezes. Obrigado. Fábio. Valeu, Vitinho. Cara, agora que o Vitinho falou, fiquei grilado. Teve episódio do Ladrão! Ladrãozinho. Aí me deixou grilado. Puta, eu não tinha lembrado desse. Falou, um episódio que você não sai chorando, aí você sai chorando. E aí eu voltei com a cabeça lá no alto. O Kiko achando, vi. E assim, volta a cabeça lá no alto, querendo mudar um pouco. E assim, se você não parar, eu vou arrebentar seus bochechos de botão de velho. Já é uma ameaça para ficar clara a situação. E assim, digo mais, outra que eu fiquei um pouco grilado. Eu termino esse episódio de boa, mas você me fez lembrar de um que eu fiquei grilado. Que é o episódio que vai todo mundo pra Acapulco. E aí passa o seu Barriga e ele fala: seu Madruga também foi pra Acapulco. Tadinho, mano. E assim, se todo mundo foi, por que eu não posso ir? E aí o seu Barriga convida ele pra ir pra Acapulco e é só alegria, cara. Que da hora demais. Mas você viu que o lance já é por conta pra divulgar o hotel, né? Do hotel, e dizem que é o último episódio de Chaves, mas que é uma mentira, que existiram outros depois, só que foi a saída do Kiko e do Ramon, né? Triste esse também, hein? Tristeza bruta, cara. Isso aí a gente vai abordar num outro episódio, então você que gostou de Boas Grilados, Universo CH, que a gente abordou nesse episódio, a volta desse podcast tão querido por nós, e essa proximidade que temos aí com nossos ouvintes. Até a próxima semana, o próximo episódio. Estaremos aqui com um novo tema e novas abordagens de Boas e Griladas. Beleza, galera? Valeu! E lembrando que em breve colocaremos alguns cortes do que estamos fazendo aqui também no podcast. E vem coisa boa aí no YouTube, hein, Rafael? É? Sabe? Eu tenho várias coisas que vem aí. Mas eu não quero falar. Vou passar pra você essa bola. Será que eu falo? Eu acho que deve falar. Mas agora eu não quero.
Pois não fale. Mas agora eu quero. Pois fale. Agora eu não quero. Vamos ficar. Não, fale. Tá. Seguinte, galera. Nas redes sociais agora, os cortes que tá rolando no podcast. Então, a gente tá gravando aqui em vídeo para soltar no Instagram, TikTok, nas redes sociais todas aqui, os formatos pra gente soltar aqui. E também futuros projetos e quadros também para o YouTube, que eu e o Rafa vai fazer algumas coisas aí, mas vem aí. Mais novidade com outros membros aí, quem sabe chutando o balde, quem sabe. Olha, deixa, cara. Ela. Essa foi boa, hein? Quem Foi pegou, boa, né? pegou. Quem não pegou, saiu de cena, botinha. Beijo, Recebeu o mas cartão vermelho, né? Tipo isso. Flamengo, beijo também. Puxa aí, ó. Coitado, né? Que pena. Era melhor ter ido ver o Pelé. Aí sim. Bom, é isso, né? Obrigado, gente. Isso. Valeu, Vitinho, Rato. Nos vemos no próximo episódio. Valeu, galera. Até o próximo. Tchau. Este programa foi editado por De Boas e Grilados. Ou, pelo menos, tentamos. Se deu ruim, finja que não percebeu. E até o nosso próximo encontro. Enquanto isso, fique de boa. Ou grilado. Até lá. Algum dia regressarei. E então você me dirá apenas 2 palavras. Te perdoo. Que lindo foi aquele dia, não é mesmo? Ai, maravilhoso. Mas seria mais lindo se ele voltasse um dia.